você está vendo o sol ou a lua? Seja muito bem-vindo, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Esse canal foi criado pensando em levar a você conteúdos de qualidade, relevantes para o seu negócio, e num formato inovador. Assim como os programas de rádio, o podcast é extremamente versátil e foi criado para que você possa se informar no momento em que você tiver um tempinho para agregar conhecimento no seu dia a dia, seja o caminho do trabalho ou na academia. E esse é o nosso primeiro episódio. A nossa estreia terá como convidada a Fátima Rocha, que é sócia e atualmente membro do Conselho de Administração da Megamate. Fátima, obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda para dividir um pouquinho da sua experiência com os nossos franqueados. Então, para mim é uma honra, um prazer, essa grande oportunidade de poder, dividir um pouquinho da minha história com vocês, da minha experiência. E assim, estreia e é sempre muito prazeroso e acredito que a gente vai ter um papo legal. Fátima, hoje no Brasil, a gente tem algumas barreiras para desenvolver os nossos negócios e em muitas ocasiões a gente tem que conciliar o lado pessoal com a realização profissional. E você foi uma pessoa que no seu passado teve uma superação para essa conciliação. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa sua experiência de dividir o lado pessoal com seus objetivos profissionais. Então, claro que a maioria das mulheres, principalmente, tem uma outra situação muito complicada, que são os filhos, né? São complicadas no sentido da atenção, mas são bênçãos, claro. Mas realmente não é fácil, você precisa, de fato, abrir mão de algumas coisas fortes, mas focar que você também está construindo para os teus filhos uma imagem do que você é naquele teu presente. Então, hoje eu sinto nos meus filhos que eles têm um grande orgulho por tudo que eu abdiquei, até para eles próprios, mas que criou neles uma expectativa de que sim, é possível a gente desenvolver empreendedorismo sendo esposa, sendo mãe e sendo empresária, né? Eu vejo por aí. E Fátima, quem te conhece há muito tempo sabe que um hobby seu é o estudo. Você sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler, de dividir os seus conhecimentos e não é à toa que você se formou como contadora e como advogada. E conseguiu, depois disso tudo, ter um olhar para o mundo do empreendedorismo. Como é que foi iniciar essa nova trilha empresarial? Aqui eu não posso deixar de falar no meu partner, né? Que é o meu marido, Júlio Antônio Dias, que foi o cara que me ensinou a empreender. A grande verdade é que eu acho que o empreendedorismo ele pode ser sim desenvolvido, como eu desenvolvi em mim, mas a maioria das pessoas tem isso já na corrente sanguínea, no DNA. E o meu marido é essa pessoa, ele tem no DNA esse empreendedorismo. Ele não tem aversão a risco, ele se mete em tudo que é coisa e ele meio que me puxou para isso, né? Então eu acho que a gente fez um par perfeito, digamos assim, né? Eu ensinei um pouquinho a ele de organização administrativa, empresarial e ele me ensinou um pouquinho que se você quer realmente fazer diferença, você precisa sim arriscar. E eu arrisquei muitas coisas junto com ele, graças a Deus até hoje tudo deu certo. A importância, né, Fátima, da gente ter uma escolha menos de riscos com um sócio. A sociedade hoje, ela precisa ser tratada com muita proximidade, com muita conversa, com muito relacionamento e eu acredito que você conseguiu traduzir a importância que é ter um parceiro de negócios para poder alcançar objetivos.
E o termo empreendedor, ele já deixa claro que para vencer é preciso passar por superações. Eu costumo dizer que todo o empreendedor, ele acumula uma história triste, para que essa história triste, ela se torne uma história inspiradora no futuro. E eu acredito que você tenha superado muitas dores e muitos desafios. Você pode dividir com a gente alguns deles? Eu sempre acho e tenho na minha mente o seguinte: nada é mais forte do que um bambu. E o bambu, ele é forte porque ele tem uns nós entre ele que faz com que ele não quebre e não se dobre facilmente. Então eu acho que as superações são como esses nós dos bambus. E, claro, vivi muitas, né? No início da Megamate, por exemplo, né, nós tivemos um problema seríssimo de sabotagem com relação a um concorrente, né? Houve uma sabotagem muito grande com o nosso fornecedor e nós, naquele momento, ficamos realmente assim. Você imagina que o fornecedor, que era responsável por praticamente 70% do fornecimento da rede, de um dia para o outro saiu por sabotagem mesmo do concorrente e nós ficamos numa situação muito delicada. Como é que resolvemos essa situação? Com a verdade. Nós chamamos alguns franqueados, que aqueles que estarão me ouvindo lembrarão bem da situação. Alguns participaram disso e a gente chamou a cada um e dividimos, né? Porque franchise é isso. Na verdade, a gente divide conhecimento, divide amor e divide dor. E nesse momento a gente conversou e no dia seguinte, porque eu acredito muito em energia, essa energia positiva de todos os franqueados se unirem a nós para resolver, nós fomos contactados por um outro fornecedor que literalmente caiu do céu, se oferecendo para nos ajudar e resolver a nossa situação. Então ali ficou uma lição muito grande de que doa do jeito que doer, aconteça o que acontecer, use sempre da verdade e da troca de confiança. Esse foi um caso assim que ficou muito marcado para nós. Tem vários, né? Mas eu não vou me alongar muito. Se estender muito, né, Fátima? Mas sem dúvida essas histórias, elas inspiram, né, os empresários e principalmente as pessoas que querem empreender e às vezes têm algum receio. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando você falou do Júlio, que foi o seu grande parceiro de vida e também profissional, você deu a entender que você teve um empurrãozinho. O empreendedorismo, Fátima, ele está no sangue ou isso é possível ser aguçado com alguma inspiração ou com alguma troca ou com alguma verdade, como você mesmo acabou de colocar? Eu acho que o franchising, ele acaba sendo um grande impulsionador dessa veia empreendedora. Porque, como eu disse, o empreendedor ele tem algumas características específicas. E uma delas é não ter aversão a risco. E o franchising, como você tem um parceiro, que é o franqueador, do teu lado com a expertise, com a experiência, você acaba, né, percebendo se esse é o teu caminho ou não. Porque você vai testando o negócio, você vai se apaixonando pelo negócio. O grande segredo do sucesso, na minha opinião, é você fazer o que você gosta com entusiasmo. Porque aí você não trabalha, você colhe resultado de sucesso. Se você faz algo que demande esforço e sacrifício, com certeza você não consegue sucesso, porque é esforçado demais e sofrido demais. E eu acho que você pegar um parceiro e desenvolver aquilo que você nem sabe que tem é importante. E é por isso que eu entendo que na própria Mega a gente faz um teste chamado vivência do negócio, para que a pessoa, ao entrar para o mundo do franchising, ela teste antes de qualquer investimento. Porque é importante testar e entender se é aquilo que eu quero e aquilo que me faz feliz. Seguir esse caminho é que é o mais importante.
E entrando um pouco sobre o franchising, a gente costuma dizer que o franchising é o segmento na economia que é o último a entrar na crise e o primeiro a sair. E isso se dá muito a essa junção de pessoas que têm os mesmos objetivos, mas com papéis diferentes. Franqueados, franqueadora e fornecedores. Essa junção é possível você se tornar mais forte e blindar adversidades que outras pessoas, outros empresários não têm essa estrutura, né? E o franchising, ele é algo que vem dando muito certo no Brasil. A gente vê um crescimento exponencial ano a ano, tanto de faturamento global, como também de redes e novas franqueadoras. A minha pergunta, Fátima, que eu queria te ouvir um pouquinho, é que na Megamart o propósito sempre foi a expansão da marca através do franchising para dar a oportunidade de pessoas também serem felizes, de alcançar os seus objetivos, né? Na sua visão, como o franqueado deve se portar perante a uma rede que já é solidificada, é consolidada e busca essa realização pessoal? Eu acho que o franqueado sempre tem que entender que ele precisa ter habilidade para o negócio, e é por isso que a franqueadora está sempre oferecendo essas oportunidades para que ele possa aprimorar as suas habilidades, mas ele precisa ter habilidade com o negócio. Não adianta você delegar a gerência a colaboradores. Você precisa realmente se capacitar e ser hábil até para poder gerenciar a sua equipe. E, além disso, ter disponibilidade comercial. Se você não tem a disponibilidade para trabalhar o teu ponto comercialmente, a franquia não vai rolar. Não vai, porque você precisa realmente entender aquele teu espaço, porque a franqueadora vai te fornecer todo tipo de treinamento ou de qualquer marketing, toda essa parte. Mas ali, o DNA daquele teu ponto comercial tem que estar dentro da sua alma. Senão, na minha opinião, não rola. Você falou agora sobre um assunto de extrema relevância, porque por mais que a tecnologia seja desenvolvida, o papel de um franqueado é conhecer a sua comunidade, criar conexões, conhecer as oportunidades para agregar valor aos seus próprios vizinhos. E isso nos remete ao comércio antigo, que tinha aquele grande romance da padaria do seu Joaquim, que tratava, né, os seus clientes com muito amor e proximidade. E que a gente vê que hoje a gente tem perdido isso um pouco no varejo em geral. Mas, Fátima, mudando um pouquinho de assunto, além de toda essa sua conquista, né, profissional, que ela passou pela área contábil, área do direito e na área empresarial, você atingiu um alto reconhecimento que foi ser presidente da Associação Brasileira de Franchising, da Seccional do Rio de Janeiro. E nesse período você presidiu com muita excelência por 2 anos um cargo que teve uma representatividade enorme no mundo empresarial, interagindo com diversas marcas muito consolidadas de sucesso. Como é que foi essa experiência, Fátima? Colocar isso, né, num exponencial um pouco maior do que é a relação com a própria franquia. Só que você vai para o mundo. Eu visitei vários países, eu participei de feiras na China, na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Então você começa a abrir um leque, né, de oportunidade, de conhecimento e até mesmo capacitação. Porque você vai aprendendo com o outro, vai dividindo com o outro. E tudo aquilo que você aprende e divide, você traz para dentro da sua rede, claro. Então eu acho que foi um período de grandes oportunidades para a Megamart, que estão até hoje surtindo efeito desse aprendizado, dessa experiência de conviver com marcas não somente nacionais, como internacionais, visitas a parceiros de fora, com outra visão,
e que nos deram, né, essa bagagem para dividir com os nossos franqueados. Eu acho que isso foi muito bom. Bacana. Essa questão do benchmarking é uma coisa de extrema importância para os nossos negócios. Nós, na Megamart, a gente explora isso entre os próprios franqueados, onde um tem um conhecimento exponencial do que o outro e agrega valor para outra operação e vice-versa. A gente está chegando ao final desse primeiro episódio do podcast Megacast Megamart. E eu gostaria de ouvir um pouquinho, Fátima, de você, dividindo essa parte um pouco mais íntima sua, sobre a sua grande superação da sua vida, que foi em 2013. Você poderia falar um pouquinho como é que foi essa superação, Fátima? Eu até acho engraçado que eu dei uma entrevista para uma revista que ela colocou no texto assim: o câncer da fundadora da Megamart fez a Megamart crescer. E, de fato, como eu falei anteriormente, do nó do bambu, né? Eu acho que foi uma grande lição ali que eu tive. Primeiro, de entender que na vida tudo é uma questão de equilíbrio. E eu, de fato, não estava equilibrando. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, né? E deitava só para o corpo ficar na horizontal, porque a cabeça continuava trabalhando. Então, eram 24 horas por dia, sem fazer equilíbrio. E isso não é saudável nem para os negócios, nem para a pessoa física. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, que a nossa vida é uma pirâmide de fé, saúde e trabalho. E que você precisa, né, ter o seu momento de fé, que para mim é a base, é o seu momento com a sua família e o seu momento com o seu trabalho. Com certeza, tudo flui muito melhor, muito melhor. E é dessa forma que hoje eu estou tentando, né, levar a vida e passar para as pessoas. Não queira resolver tudo num dia, porque não vai conseguir. Deixa um pouquinho para o dia seguinte, mesmo que você diga, podia ter feito hoje com esforço. Não vale a pena. Às vezes é melhor a gente parar e rezar um pouquinho, que a inspiração vem e as coisas fluem melhor. Legal, Fátima. E, Fátima, agora para encerrar mesmo, o Brasil é um país de grandes oportunidades, porém de grandes dificuldades, principalmente para aquele que quer dar o primeiro passo. Como a gente já falou hoje, o franchising é um caminho para consolidar esses empreendedores que buscam um sucesso empresarial. Como você vê o comportamento de empreendedores que querem dar esse primeiro passo num Brasil que está saindo de uma recessão e movido por esperança? Eu acho que o Brasil está vivendo um momento promissor, né? Pelo menos é o que está mostrando. E com relação ao empreendedorismo e ao risco, eu sempre dizia nas reuniões que eu fazia com os franqueados, eu não vendia a franquia da Megamart. Eu procurava fazer com que as pessoas entendessem que elas precisavam, primeiro, se identificar com o negócio, ter habilidade com o negócio e disponibilidade para se dedicar ao negócio e se sentirem felizes naquilo que estavam fazendo. Quando você busca por algo que te completa nesse sentido, é como dar uma martelada no chão. Você não erra o alvo. Então, o importante é isso. É você gostar do que faz, entender que está arriscando, mas ter foco. E acreditar, né? Porque eu acho que esse entusiasmo de acreditar, ter Deus dentro e entender que se você se esforçar, se você buscar, se você estudar, as coisas vão caminhar para esse rumo, junto com o Brasil. O Brasil é o nosso resultado. Então, cada um vai fazer do Brasil ser melhor. E eu sempre lutei e busquei por isso. Então, é isso que eu desejo a cada um, é que busquem algo que se identifique e que sejam realmente realizados. Eu realmente estou muito feliz por a gente ter alcançado uma entrevista com inúmeros insights, com uma vivência maravilhosa de uma empreendedora que conseguiu conciliar ao longo
da sua vida, o lado pessoal e o lado do sucesso no mundo empresarial. Fátima, mais uma vez, agradeço por você ter dividido com a gente nesse primeiro episódio do MegaCast, que é o canal que vai dividir conteúdo e informações com os nossos franqueados e empreendedores. Muito obrigado, Fátima. Espero te ver aqui por outras oportunidades, dividindo outros assuntos os quais você tiver interesse. Eu que agradeço. Assim, como eu falei no início, estrear não é fácil, mas é honroso. Então eu fico muito feliz. Espero de verdade que vocês possam tirar algum proveito das coisas que tentei dividir da minha vida, da minha experiência. E desejo sucesso a todos e um ótimo ano. E vamos manter aí em mente que o Brasil vai sim crescer e sair dessa crise que nós passamos agora recentemente, tá? Um feliz dia a todos e bons negócios a todos. Vai fazer parte do nosso programa MegaCast dividir com vocês um texto que faça sentido com o tema e o conteúdo que nós debatemos no episódio. E o texto de hoje se chama O Homem Depende do Seu Pensamento. É realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Isso acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus e o queixoso relaciona-se com o mal. Assim, quem vive agradecendo torna-se feliz. Quem vive se lamuriando caminha para a infelicidade. A frase "alegrem-se que virão coisas alegres" expressa uma grande verdade. Esse texto foi escrito por um filósofo chamado Mokichi Okada em 3 de setembro de 1949. Estou muito feliz por estrear nosso MegaCast e espero que tenha sido uma boa troca para todos vocês, assim como foi para mim. Contaremos sempre com a presença de convidados especiais, incluindo franqueados, membros do nosso time e até outros empresários de sucesso de outras empresas. Contribua sempre, comente, dê seu feedback e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!